Meus caros, vivam! Está muito frio lá fora. Eu e a Doxa, já estavam com saudades dela, eu e a Doxa estamos aqui ao quentinho, à lareira, e vou falar-vos de uma peça que vi hoje passar numa televisão, na Communist News Network, que toda a gente conhece, sobre a diferença do custo de vida entre a vida em Portugal e em Espanha. Eles deram alguns exemplos, claro que não são significativos, mas por acaso alguns até são, os outros não. Vamos ver então o que é que eles dizem. Eles dizem que realmente há uma diferença entre o custo de vida em Portugal e em Espanha, como se nós não soubéssemos disso. E começam repórteres, dois jovens que estão a ver, realmente eu vou utilizar só algumas imagens estáticas, que é para a CNN não me cortar o vídeo que está a passar aqui atrás. E começamos por falar do salário médio bruto em Espanha, que é 2.273, e o salário médio líquido 1.760. Isto é em Espanha. Vejam estes números e é preciso dizer, embora mais à frente também volte a ser dito, que poucos são aqueles que em Espanha ganham o ordenado mínimo. Só mesmo os trabalhadores mais desqualificados, cerca de 11% dos espanhóis é que oferem o ordenado mínimo. Portanto, a esmagadora maioria não ganha esse ordenado, ganha muito mais, ao contrário de Portugal, em que temos entre 45% a 50%, ninguém sabe ao certo, de trabalhadores que oferem o ordenado mínimo. Mas este é o de Espanha, 2.273, e vamos ver qual é o português. O português é este que agora estão a ver aqui, 870. Portanto, vejam uma diferença absolutamente brutal. Se ficássemos só por aqui, diríamos que somos 30% mais pobres do que os espanhóis, à vontade. Só que há mais indicadores. Este, como digo, nem sequer é um dos principais indicadores, o do ordenado mínimo. O salário médio já é diferente. Em Portugal, o salário médio bruto disse que é 1.528. Depois de descontos, isto vai para os 1.360. Ora, isto é a média. Claro que não se devia fazer a média, porque há uma grande disparidade de salários, devia-se fazer a mediana. Não entrando aqui em conceitos matemáticos sobre medidas de tendência central, a média é o somatório de tudo a dividir pelo número e a mediana são os valores centrais. Neste caso, seria muito mais eficaz para um estudo, para nos dar a ideia do que é os salários portugueses, irmos à mediana, que seria completamente diferente desta. Mas pronto, esta é a média, eles também utilizam a média para a Espanha, enfim, não está bem, mas também não está muito mal. Como se pode ver, a diferença é imensa. Em Portugal, o salário médio bruto é de 1.528, em Espanha, 2.273. Salário médio líquido em Portugal, 1.360, em Espanha, 1.760. E um apartamento, por exemplo, em Portugal, custa a módica quantia, num subúrbio de Lisboa, de 275.000 a 300.000 euros, para arrendar cerca de 1.400 euros por mês, isto em Portugal. O que é que acontece em Espanha? O mesmo apartamento em Madrid custa, para comprar, 280 a 300.000 e para arrendar 1.000 euros por mês. Ou seja, em Portugal pagamos 40% em média acima do que se paga em Madrid para ter o mesmo apartamento. 40%. Fixem este número, que é realmente algo de estarrecedor. Temos aqui dito que os supermercados, rendas e transportes são mais baratos em Espanha. Supermercado, alimentação, primeira necessidade. Rendas, também primeira necessidade, para podermos viver. Transportes, primeira necessidade também, para nos podermos deslocar para o trabalho. Portanto, são três coisas pequenas que são apenas as principais que nós precisamos. Supermercado, comidinha, rendas de casa para podermos ter um teto e transportes para nos podermos deslocar. E já vamos ao preço dos combustíveis. Estamos só a falar ainda dos transportes. O passe mensal, por exemplo, nos transportes, em Lisboa, é 40 euros. Eu, por acaso, tenho um que dá para o metro e dá para a Carris em 16, salvo erro, 16 concelhos de Lisboa. 40 euros. Em Madrid, o mesmo serviço paga 32 euros. Não esqueçam que eles já ganham mais de 30% em média do que nós, 30% a 35%. Estamos a falar do salário mínimo, que já vamos ver que não é isso que interessa.
e os transportes são mais caros também quase os mesmos 30%. Transportes públicos, bem entendido. A diferença do custo de vida em Portugal e em Espanha, vamos ver o que é que se passa nos supermercados. A repórter foi a um supermercado em Madrid e o repórter, foi a um supermercado em Portugal. Claro, mais uma vez se diz que os supermercados, rendas e transportes são mais baratos em Espanha. Vamos ver então, ela fez um pequeno cabaz de compras para um dia e pagou 15,33 €. Um pouco de carne, de batatas, arroz. Bom, ela explica isso melhor no vídeo, que eu não posso pôr, como sabem, senão cortavam-me. Um pequeno pacote, digamos, diário, ou para 2 dias no máximo, de refeições, deu 15,33 € em Madrid. O mesmo pacote, exatamente o mesmo pacote, com os mesmos produtos, deu em Portugal 20,40 €. Mais 5 em 15 €. De 15 passou para 20. Ou seja, mais um terço do preço. Lá estamos nós com os mágicos 30, 33, 35. Andamos sempre em volta disto. Tudo é mais barato, ou quase tudo, é mais barato, cerca de 30% em Espanha do que em Portugal. E estamos a falar em Madrid, não estamos a falar de um subúrbio qualquer. Continuando, nos supermercados, rendas e transportes, lá está, são mais baratos. E a diferença do custo de vida em Portugal e em Espanha, diz este repórter, com mais alguns exemplos, diz ele que consegue comer um bitoca, uma coisa do género, batatas fritas e tal, uma coisa simples, e um fino, e pagou 14 €. Eu gostava de saber onde é que ele faz isto em Lisboa, que eu estou lá desde março e não consigo comer isto a este preço, em lado nenhum, só se for em alguma taberna recôndita que ninguém conheça. Não se consegue comer em Lisboa, meus caros amigos, mesmo numa churrasqueira simples, num restaurante do dia-a-dia, nunca se consegue gastar menos de 18 a 20 €. Nunca. E isto sem sobremesas, sem vinhos, sem nada dessas coisas. Nunca se consegue. O normal é gastar-se acima de 25 € por pessoa em Lisboa. Nos melhores restaurantes, claro, vai para 35, 40, mas não estamos a falar disso. Estamos a falar de restaurantes diários. O normal é entre 18 a 20 €, uma coisa simples como esta, sem sobremesas, sem sopa, nada disto. Um prato apenas e uma bebida e um cafezinho ao fim. Ele diz que gastou 14 €, eu gostava de saber onde. Já a moça, mais ou menos a mesma coisa, mas foi diferente, foi muito mais quantidade de carne. Ela vai mostrar no vídeo, mostra uma travessa imensa e encheram-lhe a mesa com entradas variadas e pagou 20 e qualquer coisa euros só pela carne, porque lá só levam, digamos, o conduto, o dinheiro do prato, o resto é tudo oferecido entre aspas, não há almoços grátis, mas está incluído no preço. Portanto, eles dão-lhe uma data de entradas e só cobram o preço do prato principal, que foram, diz ela, 24 €, salvo erro. Foi só, pagou uma dose de carne, mas uma dose bem servida, que dava para 2 pessoas. Então, a única coisa que se pode dizer que é mesmo diferente, que é mesmo um bocadinho mais caro, um bocadão, é o café. Realmente nós estamos a pagar 70 ou 80 cêntimos por um café. Atenção que a partir de hoje, amanhã, depois, esta semana, o café vai aumentar, mas ainda estamos nos 80. Claro, em Lisboa é mais caro, mas aqui na província anda pelos 80 e lá custa 1,80 €. É realmente uma diferença muito grande. Mas, meus caros, há muitas outras coisas que aqui não aparecem. Ninguém vai viver para a Espanha por causa ou para Portugal por causa da diferença do preço do café. Eles acabam a reportagem dizendo que realmente há uma diferença muito grande no custo de vida entre Portugal e Espanha. Deixo-vos a parte final do vídeo e vou falar-vos em mais uma coisa que eles não falaram. E qual foi? A do preço dos automóveis e a do preço dos combustíveis, que é fundamental. O preço dos automóveis é cerca de 30% mais barato em Espanha do que em Portugal. Portanto, numa prestação, quem não puder pagar um carro a pronto, que é normal que não consiga, numa prestação vai tirar 30%. Portanto, imagine se a prestação de um carro razoável for de 500 € por mês, em Espanha só paga 350. É tão simples como isto, uma diferença destas, 150 € por mês. E mais, se quisermos somar ao preço da diferença de preço, melhor dito,
entre a casa em Espanha e a casa em Portugal, aí vai a forrar mais 400 euros. Só em carro e em casa vai buscar 550 euros numa média. Comparando Portugal com Espanha. Comparando Portugal com Madrid, melhor dito. Nos transportes, como os combustíveis são cerca de 30 cêntimos mais barato, aqui a percentagem é muito inferior, claro que não é 30%, mas porventura será 17, 18, não sei, tínhamos que fazer as contas, como o engenheiro Guterres, aqui está 1,80€, lá está 1,50€, em 150 vai dar 20%. Portanto, isto contas de cabeça, feitas agora, portanto o Guterres não tem hipótese nenhuma ao pé de mim, os combustíveis são mais baratos, em média, 20% em Espanha do que em Portugal. 1,50€ para 1,80€ são 30 cêntimos. Se fizermos sobre a base de 150, estamos a falar de 20%, que são 30 cêntimos exatamente. Portanto, estão a ver, casa mais barata 400 euros, carro mais barato 150 euros dá 550. Combustíveis mais baratos, isto depende daquilo que cada um andar, mas se um casal gastar, imaginem, 500 euros, os dois a conduzirem e deslocarem-se para o emprego por mês, em 500 euros lá está, vão pagar menos 150 euros, que temos que somar aqui, ok? 550 mais 150 dá 700. Se vamos para a alimentação, que lá é mais barata do que cá, não só os combustíveis, não só o carro, mas também a alimentação nos supermercados, nos detergentes, nos produtos de limpeza é muito mais barato lá do que cá, e não falamos do gás, porque se falarmos do gás é menos de metade. Uma garrafa de gás em Espanha custa menos de metade. Se somarmos tudo, vamos chegar a um número próximo dos 900 euros, 950 euros. Ponham lá 1000 euros números redondos, porque de certeza que não há grande diferença. Então, um casal, uma pessoa ou um casal, tanto faz, em Espanha poupa 1000 euros fazendo a vida normal que faria em Portugal. Mas, em Espanha, ganha pelo menos mais 50% do que ganha cá, se for um operário não especializado, um trabalhador não especializado, e agora, se for especializado, prestem atenção. O enfermeiro ganha lá o dobro. O médico, bem, aqui já estão a ganhar muito bem, mas mesmo assim ganham lá uma vez e meia o que ganham cá. Portanto, estamos a falar mais 2.500 euros. Se for um casal de médicos, são mais 5.000 euros. Se for um casal de enfermeiros, são mais 3.000 euros. Se for um casal de engenheiros, o céu é o limite, porque o engenheiro lá ganha, dependendo da empresa que o contratar e daquilo que ele souber fazer, pode ganhar 6.000, 7.000 euros. Não estou a falar na Suíça, isso na Suíça é normal. Mas mesmo em Espanha, numa boa empresa, um engenheiro pode ganhar 6.000 euros, um engenheiro sénior, sem problema nenhum, aqui para ganhar 3.000 vezes à rasca. Portanto, fazendo um cômputo geral daquilo que eles não falaram, combustíveis é muito importante, tanto o gás como a eletricidade, que também é mais barata lá do que cá, como os combustíveis para a viatura, para os carros, os próprios carros muito mais baratos, as rendas das casas muito mais baratas e eles a ganharem o dobro ou mais do que aqui, numa mediana, meus caros, não restam dúvidas nenhumas. Apesar de ser o último país dito socialista da Europa, a Espanha, mesmo assim, o nível de vida em Espanha é mais do dobro do nível de vida em Portugal. Na pior das hipóteses, é o dobro. Mas se tudo correr bem e se for um trabalhador especializado, então vai ganhar mais do dobro, provavelmente mais do triplo do que ganha cá. E é aqui ao lado, em Espanha. Meus caros, estamos apenas com 50 anos de atraso relativamente à Europa e pelo menos 30 relativamente à Espanha. Nos 50 anos de 25 de Abril, isto devia fazer-nos pensar a todos. Devia fazer-nos refletir o que é que andámos a fazer nos últimos 50 anos. Porque Espanha teve uma democracia depois de nós. Certo que foi pouco tempo, 1 ano e tal, depois de nós, que o Franco morreu, relativamente a Marcelo Caetano ao 25 de Abril. Portanto, digamos, foi mais ou menos a mesma coisa. Mais ano, menos ano, mas eles ainda menos. E estão muito mais desenvolvidos do que nós. E na altura, estava ela por ela. Muitos espanhóis vinham a Portugal comprar coisas, mas nós também íamos a Espanha comprar coisas. Ela estava ela por ela. Nós pobrezinhos, eles também pobrezinhos. Eles, aliás, tiveram uma guerra civil, como sabem. Nós não. A coisa estava ela por ela, havia atoalhados que eles vinham comprar cá, havia o bacalhau que nós íamos comprar lá, o azeite, carnes, e eles vinham cá comprar também muitos outros produtos que nós tínhamos cá, melhor do que eles lá tinham e mais baratos. Hoje, meus caros, hoje a Espanha é um colosso e nós, com um ordenado que é, não é bem ordenado, com um poder de compra que é metade do deles,
ainda vamos comprar coisas à Espanha e sabem porquê? Porque são muito mais baratas. Como é que é possível que nós a ganharmos metade deles e termos tudo mais caro do que eles? Como é que é possível que a gente ainda consiga ir à Espanha comprar material porque é muito mais barato? E não só combustíveis, muitas outras coisas mais baratas do que cá. Estamos realmente 50 anos de atraso com a Europa e estamos com 30 anos de atraso com a Espanha. Somos socialistas, mas somos socialistas pobres. Eles ainda assim são socialistas remediados. Um grande abraço e até à próxima.